Eu quero chamar agora o Bruno Pinheiro, porque o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assina hoje a portaria que regulamenta regras para uso da força por policiais. Vamos entender com o Bruno, então, o que virá nesse pacote. Conta, meu amigo. Já assinou agora há pouco, inclusive, viu, Evandro? Ótima tarde novamente a você, a quem nos acompanha. O ministro Ricardo Lewandowski, numa reunião, numa cerimônia aqui no Ministério da Justiça, anunciou então o lançamento de um comitê que é nacional, um comitê de monitoramento sobre o uso da força, através dos profissionais das forças de segurança. Os estados, eles vão ter que informar este comitê o número de mortes, o número de ações que foram ocasionadas em decorrência do uso da força policial. O objetivo é justamente de aumentar o uso de arma não letal nas operações, nas abordagens dos policiais. Isso gerou um impasse com os governadores nas últimas semanas, inclusive o governador do Rio de Janeiro, o governador em São Paulo também, em Minas Gerais. Diversos estados acabaram ali respondendo a essas ações em relação a esse entendimento do Ministério da Justiça. E ainda o seguinte, sobre aquele repasse também de quem respeitar, de quem adotar estas medidas, de continuar recebendo essa ajuda, então esse orçamento que vem por parte do governo federal. Ao apresentar essas medidas nesta sexta-feira, o ministro também citou esta proposta de emenda à Constituição, que é elaborada também no Ministério da Justiça sobre as forças de segurança, que tem como a intenção rediscutir, Evandro, esse arcabouço constitucional relativo a essa matéria também, diante dessa violência que está sendo causada durante essas abordagens, tanto em São Paulo, número alto, quanto também no Rio de Janeiro, mas isso também começou a refletir em outros estados da federação. E aí entra também sobre aquele uso de uma câmera no armamento, no uniforme do agente de segurança, para conseguir fiscalizar como está sendo essa abordagem de rotina ou até mesmo esse atendimento dos agentes de segurança. Então tem agora o lançamento deste comitê, que será informado quase que diariamente através dos estados com esses números, com essas ações, e o governo vai acompanhar a letalidade. Como será então a atuação das forças de segurança? E esses estados, se eles vão adotar, vão continuar recebendo então esse orçamento, esse recurso para investimento nas forças de segurança do estado. Isso acaba dividindo opiniões entre os governadores, que acreditam que as forças de segurança é de responsabilidade do estado e não há uma necessidade de uma interferência do governo federal. No estado de Mato Grosso, inclusive, o governador chegou a falar que esse valor não seria tão alto assim, ou seja, divide opiniões de fato sobre esse orçamento, se é alto ou não é, se faz diferença ou não faz. Agora aguardar então quais serão as consequências e se de fato essa alteração no Ministério da Justiça vai soar algum efeito durante essas abordagens dos policiais em todos os estados da federação e também aqui no Distrito Federal. Evandro. Bruno Pinheiro, muito obrigado pelas informações, viu? Um ótimo trabalho para você em Brasília. Gente, o que vocês precisam entender em relação a esse caso aí e o que tem de principal crítica dos governadores sobre parte desse decreto? A recomendação do Ministério da Justiça e Segurança Pública de que o uso da arma seja um último recurso. Então, durante uma abordagem, a recomendação do Ministério da Justiça e Segurança Pública é de que os policiais utilizem todos os meios que não a arma e só entre com essa ferramenta quando for realmente necessário. E aí, parte dos governadores critica muito essa situação, como se a polícia também estivesse atuando o tempo todo com a arma em punho, justamente porque ela quer, e não porque se faz necessário diante de alguma situação mais arriscada ou perigosa. Piperno, como é que você avalia mais essa divergência que coloca governadores e governo federal, principalmente o Ministério da Justiça, em lados opostos, quando, na verdade, a ideia seria que caminhassem juntos para chegar a soluções relacionadas a problemas maiores da segurança pública aqui no país, como o combate a facções, por exemplo? Eu acho que, na prática, isso não muda praticamente nada em relação ao que já acontece agora. Imagina, por exemplo, uma operação lá no Rio de Janeiro, como a gente já mostrou há pouco. O policial não vai lá entrar desarmado, olhando, enfim, a paisagem, esperando
ser, enfim... Imagina, enfim, atacado, alvejado, para aí depois ver o que vai acontecer. Por isso eu também acho que nessa discussão é muito... Eu acho que é importante a discussão estar aberta, o debate, que as opiniões contraditórias e opostas elas sejam colocadas sobre a mesa para que a melhor solução comum seja tomada, só que é preciso também que governos federal e os estaduais se concentrem nos pontos que sejam realmente importantes. Na minha avaliação, nesse primeiro momento, principalmente os que tratam da colaboração, da troca de informações, da uniformidade, da unificação desses cadastros, desses bancos de dados entre todas as polícias, porque essa é uma questão, esse é um falso problema. Não é um problema que não é algo que vai realmente mudar a rotina do policial. Fala, secretário. Quando alguém, independente de quem seja, disse a outro alguém que é da força policial que não é para usar arma e ele tem porte de armas, já me parece um pouco suspeito. Se eu não gosto de armas, eu não tenho armas, mas não posso dizer você não usa armas e eu tenho armas. Participei há pouco tempo, Evandro, me convidaram para ver como funciona um simulador da Polícia Federal na Argentina. E tive a oportunidade, com uma arma que é para o simulador, não era uma arma real, de participar em diversas atividades que são simuladas sobre a realidade do policial. Na maioria das vezes, eu errei na percepção de gravidade ou de ameaça que tinha do outro lado. Eu adoraria que alguém que não está num escritório com ar-condicionado tranquilinho, vai lá, um simulador, não estou falando da realidade, vai num simulador e vai verificar como é muito diferente. Imagina na vida real. É um governo garantista, claramente garantista. E quando é garantista, sempre tende a defender ou a proteger um pouco a bandidagem. Agora, quando o policial coloca em risco a vida dele para defender a nossa, espera você ser alvejado e aí, se você sobreviver, aí então você atira. Me parece de muita falta de critério, sobretudo em consideração à vida de quem aposta a vida dele para defender a nossa. Que foi, Piperno? Eu já passo para você, Krigner. Não, aqui veja, porque veja, quem vai avaliar se há risco ou não é o próprio policial. É a operação policial. Lógico. Por isso que na prática isso não muda nada, porque o policial ele vai para o trabalho de contenção e tal, sabendo já o que tem que fazer. Muda sim, Piperno, porque quando tem uma determinação do governo federal e eventualmente o policial não acatou essa porque observava que a vida dele estava em risco, ele vai estar contrariando uma norma. E aí vai fazer o quê? Sabe o que vai? Depois, daqui a um ano, vai colocar aí o pé de meia para policial, porque não vai querer ninguém arriscar a vida, não sabem se voltam à noite. Eles defendem a sociedade e agora vai uma pessoa que não arrisca a sua vida, vai dizer, você pode e você não pode atirar. Eu te digo quando você pode atirar. Atire somente quando alguém atirou em você primeiro. Isso, mas não vai ter uma regra para isso. É o policial que vai dizer, bom, eu atirei porque aconteceu isso. Então, para que coloca a regra? Por isso que eu estou dizendo que a regra é um pouco inócua, porque não vai mudar o que acontece. Mas existindo a regra, se o policial não cumpre, ele pode ser penalizado. Então não coloca a regra. Para que vai colocar uma regra? Fala, Krigner. É exatamente isso. Eu concordo muito com o que o Segré está trazendo aqui, porque, na verdade, o maior problema disso tudo é o precedente que abre. Então, a gente agora tem o ministro do governo federal emitindo um decreto para dizer como é que deve ser a operação das polícias que são organizadas e lideradas pelos governos estaduais. Aí que está o maior problema. Hoje é como o próprio Piperno colocou aqui, é uma questão que não muda muita coisa na prática, porque já é a orientação do que as polícias estaduais têm, de você usar a força somente em último recurso. Porém, quando a gente começa a ter esses decretos que vêm simplesmente pela própria vontade aí do governo federal, seja na pessoa do presidente ou na pessoa do ministro da Justiça, a gente então começa a abrir um precedente muito arriscado. Daqui a pouco, quais vão ser as outras medidas? Por exemplo, a que foi discutida anteriormente de que numa blitz o policial não poderia atirar ainda que o carro furasse o bloqueio ou representasse risco aos policiais que executavam essa blitz. Então, na medida ali tem a paralisação da blitz, um carro sai, ameaça atropelar os policiais e os policiais não podem fazer nada, só pode levantar a mão e dizer, por favor, não corra, não corra.
ocorra, é a única coisa que pode fazer. Então, quais vão ser as próximas medidas que vão vir atropelando as direções dos governadores estaduais, que são os chefes das polícias e que são aqueles que estão mais próximos da ponta, conhecem a realidade. O problema de segurança do estado de São Paulo é diferente de Santa Catarina, que é diferente do Mato Grosso. Cada estado tem a sua realidade e nós não podemos esquecer. O Brasil vive uma situação de guerra. A gente não está aqui falando da Suíça, em que o policial vai fazer uma abordagem e ele tem plena segurança de que não vai haver uma resposta negativa e perigosa do outro lado. Então, nós estamos vivendo uma situação de guerra, em que integrantes de facções do crime organizado ou mata ou morre. E esse é o relacionamento que eles têm com o policial e a gente hoje está tirando a capacidade do policial de se defender. Ô Piperno, ao falar do Programa de Segurança Pública, o ministro Ricardo Lewandowski, nesta semana, enfatizou mais de uma vez que não haveria nenhum tipo de interferência na autonomia das polícias e dos governos estaduais sobre a gestão dessas polícias militares. Agora vem a assinatura dessa regulamentação que, de alguma forma, traz ali recomendações sobre o uso da força. Não parece que vai num caminho oposto àquilo que o ministro disse que não aconteceria? Então, ele traz recomendações sobre o uso da força. E eu acho que isso, sim, algumas recomendações, elas são importantes. Veja, quanto ao uso da força em operações e tal, como eu disse, eu acho que a medida é inócua. Ninguém vai para uma operação sem estar armado e preparado para usar esse armamento. Isso é uma coisa que me parece ser bem óbvia. Agora, você não vai armado para, por exemplo, fazer o trabalho de contenção a algum tipo de desobediência tal, de alguém como aquele estudante de medicina. Então, nesse caso, há um excesso e esse tipo de excesso tem que ser coibido.